Olá, queridos adolescentes, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Mais uma escola dominical, espero que esteja tudo bem com vocês aí na casa de vocês. Tá um pouquinho melhor, né? Porque agora nós estamos aí entrando num clima bom, clima de verão. E eu creio que muitos de vocês não estão só dentro de casa, né? Estão ainda aí talvez num parque, nas praias, dando uma saída aí porque o clima está bom demais. Bom, e nós estamos aqui hoje com mais uma lição da Escola Dominical, onde nós estamos falando nesse trimestre sobre os dons espirituais e também vamos falar depois sobre o fruto do Espírito. E os dons espirituais, só para relembrar aqui vocês, são 9, né? E hoje nós estaremos falando de um outro dom espiritual. Se lembra que lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 10, onde que nós estamos agora nessa lição aqui, o apóstolo Paulo fala assim, e o Espírito concede a um esse dom, e a outro concede esse dom. Então, hoje nós vamos ver aqui que o Espírito Santo concede a outro, ou concede às pessoas, o dom de discernir os Espíritos, o dom de discernir os Espíritos. O que significa isso, será? Para que serve esse dom? Discernimento de Espírito, discernir Espírito. O que significa isso? Olha só. O dom de discernir espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está em oculto. Ou seja, aquilo que nós não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com nossos sentidos naturais. E não deve ser confundido com o espírito crítico. O que é isso? Quando Jesus ele enviou os discípulos dele, quando ele preparou os discípulos dele para pregar o Evangelho, para eles ir pregar o Evangelho, Jesus sabia que não ia ser fácil. Jesus sabia que iriam surgir espíritos malignos, né? Que iam surgir pessoas que estariam sendo influenciadas por esses espíritos malignos, espíritos contrários, para tentar destruir aqueles ensinamentos, para tentar destruir a obra realmente de Jesus Cristo. Aquilo que é o Evangelho, né? O Evangelho, as boas novas. Então, e hoje nós vemos que não está muito diferente. Hoje existem muitas pessoas aí que estão realmente pregando o Evangelho como que é para ele ser. Tem gente aí pregando realmente a palavra de Deus como ela é. Mas existem muitas pessoas que estão aí distorcendo. Existem muitos mestres, pessoas que têm um conhecimento da Bíblia, que estão aí distorcendo, que estão aí pregando um outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. E através disso daí eles estão influenciando muitas pessoas. Muitas pessoas estão acreditando nisso por causa do quê? Porque às vezes até eles conseguem fazer ali um ato que é um ato ali, sei lá, orar por uma pessoa, talvez aquela pessoa recebeu uma cura, alguma coisa assim. E aquilo ali está trazendo tipo assim atrapalhando a obra de Deus. Mas muitos não estão percebendo que muitas pessoas, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas estão atuando não através do Espírito Santo, não sobre a influência do Espírito Santo, mas uma influência muitas das vezes maligna. Uma influência muitas das vezes vinda diretamente de Satanás, para tentar destruir a obra de Deus. E para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido de recursos espirituais que podem nos auxiliar nesse caminho, que é realmente, justamente, esse dos caminhos, é o dom de discernimento. Lógico que nós temos aí pastores, nós temos professores, e graças a Deus pela nossa igreja, onde nós congregamos ali, na The New Life, nós temos excelentes ali pastores, professores, mestres, né, que nos ensinam a palavra de Deus realmente como ela é. Mas não é bem assim em todos os lugares. Não é bem assim em todos os lugares. Hoje nós vemos que músicas que se chamam músicas evangélicas, né, músicas cristãs, que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mensagens de encontros evangélicos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São verdadeiros falsos profetas que falam ali, e o problema é que muitos que estão escutando, por não ter base bíblica, não ter o conhecimento bíblico, aceitam. E o que acontece? Eles estão sendo influenciados, aceitam aquilo ali e também passam adiante. Passam adiante. Isso daí é muito perigoso.
E Deus, sabendo disso aí, ele então concede à igreja dele, alguns da igreja, né? Algumas pessoas da igreja, aquele que o Espírito Santo quer, ele dá então esse dom de discernir esse Espírito, da onde que está vindo. Essa pessoa está sendo influenciada por quem para trazer esses ensinamentos. E nós, muitas das vezes, pessoas cristãs, elas são atingidas por isso. Elas são atingidas por isso, às vezes, por causa que as pessoas, esses falsos mestres, né, esses falsos pregadores, sabe, eles têm, às vezes, uma palavra tão bonita, eles falam tão bonito, eles falam tão bem, eles têm uma dicção boa, né? Eles têm uma oratória boa, então e muitas das vezes enganam tantas pessoas, e as pessoas caem. Para nós aqui, né, pré-adolescentes, caem como se fossem os patinhos, né, acreditando. Olha só para você ver um exemplo. Eva, ela estava lá no jardim do Éden, e o que Deus tinha falado? Que não era para eles comer aquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, não era para eles comer aquela árvore lá, no meio do jardim. Não era para eles comer, porque se o dia que eles comessem, Deus falou, vocês vão morrer. Lógico que nós entendemos agora que aquela morte lá não era uma morte física, né? Não era o corpo, mas sim era uma morte espiritual. Mas certo dia estava lá, né, Eva, lá no jardim do Éden, passeando, sei lá, Adão deveria estar perto também. Só que Adão, sei lá o que Adão estava fazendo, que não estava prestando atenção, né? Mas estava lá. E de repente a serpente começa a falar com a Eva. Você imagina uma serpente falando com você? Meu Deus do céu. A serpente apesar que naquele tempo ela deveria ser um pouquinho diferente, né? Passou a se arrastar no chão e comer pó depois. Mas ela chega para Eva e talvez começa a falar bonito para Eva, e Eva vendo aquele fruto, aquela coisa linda daquele fruto, e essa serpente começa a falar, não é bem assim, para com isso. Vocês não vão morrer. Lógico, ela estava falando aqui um pouquinho de verdade, né? Porque eles não iam morrer fisicamente mesmo, mas eles iam morrer espiritualmente. Aquilo que eles tinham, aquela comunhão que eles tinham com Deus, aquela glória, né? aquela coisa maravilhosa que eles tinham com Deus, aquilo ali ia morrer. Eles não iam ter mais aquele privilégio de estar com Deus, falando com Deus, intimidade com Deus. Aquilo ali morreu. Pá! Né? Aquilo ali morreu. Aquilo ali teve como se fosse um muro agora, né? Separação, entrou o pecado, através dessa desobediência entrou o pecado, e agora não tiveram mais comunhão com Deus. E Eva caiu. Por quê? Porque ela acreditou naquilo que aquela cobra estava falando. Ela acreditou naquilo que aquela serpente estava falando, porque a serpente talvez estava falando coisas que ela gostava, coisas, né? Oh, que coisa linda! E muitas vezes hoje nós escutamos pregadores, escutamos pessoas aí pregando, cantores, coisa mais linda. Mas às vezes aquilo ali está sendo prejudicial ao invés de ser uma coisa boa para nós, uma coisa boa para o reino de Deus. Então esse é o espírito de discernimento. Precisamos discernir realmente aquilo que vem do Espírito Santo com aquilo que vem da carne, com aquilo que vem de espíritos malignos. Então o que acontece é que hoje nós estamos sendo influenciados. Hoje nós estamos sendo influenciados por essas pessoas. Pessoas que estão sendo influenciadas por espíritos malignos, né? E nós estamos sendo influenciados também, e nós sofremos todo o tempo essa influência. E aqui eu tenho alguns exemplos aqui, ó, sobre má influência, porque existe a influência boa e existe a influência má. Sobre a má influência do inimigo. Eva, né, como eu já falei ali, ela negou o conselho de Deus e aceitou ali o que a cobra estava falando. Olha só, sob a influência de Herodias e sua filha Herodes, então mandou matar João Batista, né? Mandou decapitar João Batista por causa de influência de Herodias. Herodias, a filha ali Herodias, que era a mulher ali de Herodes, né? Onde que Herodes estava tendo um caso ali com ela. Então o que acontece? Influência maligna. Influência maligna sobre a vida de Herodias fez com que um homem de Deus, que era João, que era João Batista, fosse decapitado. Olha só, Roboão era aquele jovem, né, que era o rei de Judá,
E o que acontece? Ele foi também, através de influências malignas, influências más, ouviu os jovens e deixou de ouvir os mais velhos e fez uma coisa que era errada. Levou à divisão de um reino. Ele levou a divisão de um reino. Mas também tem aquelas influências boas. Influência como Natanael, que foi até Jesus depois de ouvir Felipe. Influência de Mardoqueu. A rainha Esther ajudou, através da influência de Mardoqueu, a rainha Esther ajudou a preservar a vida dos judeus. Então tem aquela influência boa e aquela influência má. A influência boa, gente, é aquela que nós escutamos uma palavra, nós escutamos um estudo bíblico bem centralizado, falando sobre Cristo, falando a Bíblia realmente como ela é, e esse pastor, esse professor, esse mestre, ele está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus, que é uma coisa linda. E agora, nós podemos fazer isso, nós podemos, mesmo que bom que todos nós pudéssemos ter esse dom de discernir, né? Mas a palavra de Deus está aqui também, né? A palavra de Deus está aqui para ser lida, e eu não sei se eu já falei, mas o apóstolo Paulo, ele dava um exemplo muito grande dos crentes de Bereia, né? Ele dava um exemplo muito grande deles, porque mesmo que fosse o apóstolo Paulo pregando para eles, eles iam examinar nas escrituras para ver se aquilo ali era verdade. Para ver se aquilo ali é verdade. Porque Jesus, olha só, Jesus em Mateus 24, capítulo 11, ele falou que ia surgir falsos profetas. Ele falou que iam surgir falsos mestres. E hoje tem bastante falsos profetas, hoje tem bastante falsos mestres. Mas é aquilo que eu falei, às vezes parece que esses falsos profetas, esses falsos mestres, falam coisas tão bonitas, tão ricas, tão, né, aos nossos ouvidos, coisa mais linda, mas nós temos que o dever de ver, examinar na Bíblia, e se não pedir para Deus esse discernimento. Será que é de Deus realmente isso? Será que essa palavra aí que ele está entregando aí é de Deus? Será que isso daí que ele está fazendo é realmente de Deus? Será que isso daí que está acontecendo que é uma coisa tão, uma coisa sobrenatural, algo tão incrível, mas será que está vindo da parte de Deus realmente? E o que nós fazemos, muitos cristãos, eu estou falando isso para vocês, para adolescentes, para que talvez vocês não venham a ocorrer nesse erro que muitos hoje adultos estão cometendo. Por causa de, fulano de tal está lá, está sendo... Eu não estou falando que não existem pessoas que sendo usadas por Deus, tem sim, mas nós temos que ter temos que esperar, temos que ir com calma, temos que pedir para Deus esse discernimento para ver se realmente aquilo que está acontecendo, aquele homem, aquela mulher que está sendo usada por Deus, se realmente é de Deus que está vindo aquilo. Vou dar um exemplo para vocês de um caso interessante. Talvez se essa mulher fizesse isso hoje, nós iríamos colocar ela em muitos congressos, congresso de criança, congresso de adolescente, congresso... Então, certa vez, Paulo e Silas estavam ali, andando pela cidade de Filipos, e de repente, todo dia, aparecia uma moça, sob uma influência maligna. Só que se ela estivesse aqui falando as coisas que ela falou para Silas e para Paulo, talvez nós não iríamos achar que era maligno. E Paulo, então, andando ali, vamos dizer que andando pela cidade, e essa moça falava bem assim, aí estão os servos do Deus Altíssimo que anunciam para vocês como vocês podem ser salvos. E ela vinha falando todo dia, imagina uma coisa dessa, olha o que essa moça estava falando. Aí estão 2 servos do Deus Altíssimo que estão anunciando como que vocês podem ser salvos. Gente, olha só que coisa linda. Será que se essa menina não tivesse aqui hoje, nós não estaríamos colocando ela na frente de uma escola dominical ou talvez em cima de um púlpito pregando? Uau, olha só como que ela sabe que eles são servos do Deus Altíssimo e estão pregando o Evangelho. Estão pregando aí, estão anunciando como que vocês podem ser salvos. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha o dom de discernir. Ele tinha esse dom de discernir que espírito que essa menina está sendo influenciada. Mas não era o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. Porque depois de alguns dias o apóstolo Paulo pega e vira para essa menina e fala bem assim, sai! Ele expulsou aquele demônio que estava na vida daquela menina. Porque aquele demônio que estava na vida daquela menina era um espírito de adivinhação. E hoje nós temos que ter cuidado com muitas pessoas que estão aí profetizando e parece que mais adivinhação do que profecia, gente.
E nós temos que ter esse cuidado, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós precisamos realmente observar a palavra de Deus e nós precisamos pedir hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca. São tantas coisas que nós precisamos pedir discernimento para Deus para saber se realmente é de Deus aquilo ali ou não. Ora, que coisa linda que ela falou, né? Parecia que não estava falando nada de errado, ela estava falando que eles eram servos de Deus Altíssimo. Ela estava falando que eles estavam pregando ali a palavra de Deus, mostrando ao povo como que eles deveriam ser salvos. E eu falei para vocês um dia, talvez, eu falei quando acho que foi a semana passada que nós estávamos falando sobre o dom de profecia, e eu falei para vocês que foi um menino, olha só, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes essas pessoas estão sendo influenciadas com o espírito maligno para trazer até profecia dentro das igrejas. Profecia que traz divisão, profecia que traz confusão, ao invés de trazer paz, ao invés de trazer um alívio, que causa confusão e depois o pastor da igreja ele tem que arrumar essa confusão causada. É por isso que nós temos que ter o cuidado, ir devagar, prestar atenção. Será que isso é de Deus realmente? Será que é de Deus mesmo? Orar e pedir esse dom de discernimento para saber realmente de onde que está vindo isso, para nós não cairmos no erro. Para nós não cairmos no erro, porque hoje em dia, infelizmente, nós, pré-adolescentes, hoje em dia parece que nós, a igreja, né, essa igreja invisível, né, que quando eu falo igreja invisível, essa igreja espalhada na terra, muitos eles estão dando tanta importância para as pessoas mais de fora, às vezes, que próprio das pessoas de dentro da casa. Às vezes as pessoas que vêm de fora, não estou falando que não devem ser honradas, mas às vezes as pessoas que estão de fora, elas parecem que são mais honradas do que as pessoas que são de dentro da casa, da onde você conhece a vida delas, você conhece realmente o Espírito que está influenciando essa pessoa, né, que é o Espírito Santo. E às vezes nós caímos isso aí, nesse problema aí de confiar e acreditar que aquilo ali é de Deus e cair assim de cabeça, né, como fala de cair de cabeça e acreditar e fazer, às vezes fica até confundido. Nós não podemos. Tem a palavra de Deus quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver ensinando, até eu aqui estou ensinando. Né? Você vai lá e procura na Bíblia, será que o que ele está falando está certo? Será que condiz o que ele está falando? Será que o que ele está falando realmente... Procura até os versículos, procura lá. Porque o próprio Jesus alertou que iria acontecer isso. E hoje, se você for ver, você abre o YouTube, você vai ver um monte de besteira, um monte de pessoas falando besteira. Pessoas falando que nós somos mini-deuses. Então nós controlamos a nossa vida. Nós. Cadê Deus nisso daí tudo? Cadê Deus nas músicas que estão sendo cantadas, músicas que estão sendo ditas que são cristãs, que são evangélicas? Cadê Deus? Cadê Jesus? Né? Então nós temos que ter cuidado, essas pessoas que estão sendo influenciadas através de quem? Influenciadas através de Jesus, do Espírito Santo? Influenciadas através de espíritos malignos? E olha que se nós formos ver, adolescentes, vocês já estudaram sobre as cartas paulinas, se nós formos ver livro de Gálatas e outras epístolas que Paulo escreveu, eles tiveram muito, vamos dizer assim, guerras espirituais com falsos mestres. Com falsos mestres dizendo que Jesus não era Deus, que é muito perigoso. Com falsos mestres querendo distorcer a palavra de Deus, com o intuito, com a intenção de realmente destruir a igreja de Jesus Cristo. Então eu peço para vocês, se vocês tiverem tempo, sempre leiam a palavra de Deus. Observe realmente aquilo que está sendo falado. Se conduz com a palavra de Deus realmente, se aquilo que nós estamos ensinando na escola dominical, aquilo que os professores estão ensinando, aquilo que o pastor está ensinando, aquilo que os mestres estão ensinando, se condiz, se está na Bíblia, na Bíblia. E peça para Deus, hoje nós estamos vivendo num tempo, a Bíblia diz que tempos trabalhosos.
que está surgindo muita coisa estranha. E nós podemos pedir para Deus esse discernimento de espírito para saber que espírito que está influenciando essas pessoas hoje. Essas pessoas que estão escrevendo músicas que sejam, essas pessoas que estão aí direcionando várias pessoas, adolescentes, crianças. Eu não estou falando que não é de Deus, talvez possa ser de Deus, é por isso que nós precisamos desse discernimento do Espírito para saber realmente. A palavra está aqui também para saber realmente se condiz, se está na palavra de Deus, se aquilo que está sendo falado ali é verdade. É isso daí que é o discernimento do Espírito. E você pode pedir para Deus te mostrar. Que bom, né? Que lindo que imaginou um adolescente, um pré-adolescente com discernimento do Espírito Santo estará ajudando a igreja muito. Estará edificando a igreja muito através deste dom. Que Deus possa te usar, adolescente, se for da vontade do Espírito Santo, que Ele possa te conceder esse dom do discernimento do Espírito Santo para ver se realmente aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito na obra de Deus é realmente algo do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.